Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo. Gente, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição. Deixa esse moral aqui, se inscreve aí no canal, deixe seu like também, habilite o sino das notificações, tá certo? Aqui embaixo, botão vermelho, é só se inscrever, ponto. Só isso. Deixa essa moral aí, valeu? Mais uma vez aqui pedindo, ó, resposta na justiça, diretoria toma decisão, jogador fora dos planos e mudanças na CBF. Né? O Vasco, como sempre, muitas notícias importantes, notícias essas que a gente precisa realmente debater aqui no canal. Né? Peço sempre a sua opinião é muito importante. Hoje, 10 horas da manhã, a galera aí que, pô, Eduardo, não consegui acompanhar a live de ontem, e hoje, decisão na justiça. Se inscreve aqui, 10 horas da manhã, tem live aqui, você vai acompanhar comigo aqui ao vivo. Nós vamos falar muito de Vasco hoje, 10 horas da manhã em ponto. Então se inscreve aí, vamos com tudo. Rapaziada, vamos lá. Eu quero falar sobre o Riquelme. Né? O jogador está fora dos planos do técnico Ramon Dias. O Vasco deve emprestar o jogador. Né? Um jogador que surgiu muito bem no Vasco, principalmente com o Fernando Diniz lá atrás. Depois se machucou e tal, perdeu espaço, normal. Mas talento o Riquelme tem. Bola o Riquelme tem, né? Ele, com a chegada do Piton e também do Jefferson, que veio do Atlético Goianiense recentemente, o Riquelme perdeu um pouco, sim, de espaço. Mas é um jogador que eu ainda acredito, é muito novo, tem 21 anos só, e tem um caldo para entregar para o Vasco ainda, tem realmente bola para entregar para o Vasco ainda. Então, o jogador deve ser emprestado, vamos esperar a cena dos próximos capítulos e torcer por ele, porque é um menino da base, seleção brasileira base, e não chegou na seleção à toa, não. Olha aqui, a diretoria do Vasco tomou uma decisão importante e eu quero falar sobre isso. Ontem, apurando algumas informações, né, e entre elas eu falei, pô, ano político, é muita coisa, o Vasco um jogo a menos e tal. A diretoria do Vasco tomou a seguinte decisão, e isso foi passado para mim ontem, até agradeço a gentileza das pessoas que me atenderam e realmente se posicionaram nessa questão. A diretoria vai blindar o futebol de toda ou qualquer, né, eventual turbulência vinda da política do clube. Deu para entender? Então, assim, qualquer tipo de turbulência, qualquer tipo de história, enfim, que possa atrapalhar o futebol, como foi no passado, essa é uma preocupação que eu e o Eduardo tenho, como torcedor também, e acho que você também tem. A política do Vasco, infelizmente, é muito chata, né? E acaba atrapalhando. E algumas pessoas também atrapalham, e aí eu não sei se é de propósito. Na minha opinião, sempre vai ser de propósito, porque não é possível que a torcida enxergue que esses caras atrapalham, né? Durante, um ano decisivo, um ano que o Vasco está tentando sair ali. E o Vasco decidiu, a diretoria, enfim, vou resumir aqui, a diretoria decidiu, vamos afastar o futebol de toda essa situação envolvendo política, o futebol vai ficar blindado, no cantinho dele lá. Eles podem tampar no cacete do lado de cá, mas o futebol vai ficar no canto lá. E achei essa atitude realmente muito boa. Não podemos passar mais por isso, né, gente? Então, realmente é uma situação que já deu dentro do clube. E aí, a galera aí, principalmente dos canais, vamos dar voz a isso. A gente precisa ficar atento e ligado. Tá? Então eu fico preocupado, porque eu quero ver meu time na primeira divisão, eu quero ver o Vasco lutando por título novamente. Tá certo? Enfim, dito isso, hoje é dia de resposta na justiça, eu quero falar sobre isso também. Né? Hoje, 10 horas da manhã, vou passar para vocês aqui a matéria, porque realmente hoje a reunião entre a justiça, né, e o Vasco, né, e tal, 10 horas da manhã, segunda reunião, e o Procurador-Geral de Justiça que pode definir a liberação de São Januário. Então hoje, durante a live, nós vamos realmente falar sobre isso e colocar esses pontos e vamos debater, né, e esperar essa decisão, que pode ser uma decisão muito boa para a gente, uma decisão muito séria para a gente. Então fica atento aí, fica ligado. 10 horas da manhã aqui, mais uma vez, live, e vamos acompanhar a reunião, sabe, entre o Vasco e o procurador. Acompanhar e esperar a resposta e tudo mais, tá certo? Assim, enquanto isso a gente vai debatendo, a gente vai realmente batendo um papo firme, tá? Eu quero falar também, o Vasco vai assinar, ainda hoje também, o Vasco, o TAC,
tá bom? O Vasco aceitou nessa terça-feira os termos exigidos pelo Ministério Público para a elaboração do termo de ajustamento de conduta, o TAC, tá? Para que o estádio de São Januário possa voltar a receber o público. O documento será assinado nesta quarta-feira, tá? Na sede do Ministério Público, e poderá retornar ao estádio assim que o TAC for homologado pela Justiça e o processo extinto. Ou seja, o Vasco deve assinar e deve mandar o jogo contra o Coritiba, né? Já no nosso estádio, já em São Januário, e principalmente com a nossa torcida. Então, realmente, ontem também, o Corpo de Bombeiros aprovou a liberação, sabe, de São Januário, sabe, foi a última etapa, né, antes do TAC, né, que, tipo assim, emitiu um laudo também, a Polícia Militar emitiu um laudo aprovando, Corpo de Bombeiro aprovou, ou seja, está tudo certo. E aí é aquela questão, né, tipo, a polícia não entendeu, eu não entendi, a torcida, o planeta Terra não entendeu a atitude do Ministério Público. E outra coisa, o Vasco está instalando câmeras, essas questões tipo a digital, para você entrar no estádio, só o Vasco está fazendo isso. Durante, assim, todos os estádios do Brasil. E acho que, não sei no mundo, né? Mas no Brasil eu tenho certeza. Só São Januário com essa segurança máxima. É incrível, porque o Vasco, não, tipo assim, o Vasco poderia, o Ministério Público poderia, sim, fazer essas exigências. Não sei se, para que fechar o estádio? Para que impedir o torcedor do Vasco de ir apoiar o Vasco nos jogos? Isso que eu não entendi. Sinceramente, achei uma medida muito dura contra a instituição. Tá? Então, hoje teremos aí tenho certeza, uma boa notícia aí, se Deus quiser, envolvendo São Januário. Olha aqui, trocando de assunto aqui, eu vinha falando sobre isso, o Palmeiras está interessado no jogador Puma Rodrigues, ou estaria interessado, tá? No Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco. E estaria disposto a pagar cerca de 16 milhões de reais. Aí eu pergunto para você, a pedido do Abel Ferreira, tá na matéria, né? A matéria está dizendo aqui, pedido do... E aí, o que vocês acham? Eu não acho uma boa, não. O Vasco não tem que negociar jogador com o Palmeiras, muito menos jogador de seleção. Porque hoje o Puma é lateral da seleção uruguaia. Ele não vem jogando, Eduardo, ele foi mal. Gente, eu tenho certeza que o Puma vai conseguir recuperar o seu bom futebol. Eu tenho certeza que o Puma vai conseguir provar para a galera que ele tem condições de ser um dos melhores laterais direitos do Brasil. Até o Abel Ferreira já enxergou isso. E não é possível, né? Tipo, perder um jogador desse pro Palmeiras, tipo, 16 milhões. Não, segura, calma. Assim como eu falei do Ivan também, precisamos comprar o Ivan. Depositar a multa pro Corinthians e ponto. Que é o dono do passe do Ivan. O Corinthians que é, tipo... Aí eu pergunto para vocês, e aí, vale a pena perder um jogador desse? Eu acho que não, hein? Acho que não, essa é a minha opinião, tá certo? Olha aqui, outro assunto importante demais, tá? Mudanças, tá, na CBF, eu vou falar sobre isso. CBF detalhou a rodada 25 a 29 do Campeonato Brasileiro, tá? Eu vou passar os jogos para vocês aqui com datas confirmadas pela CBF. Santos e Vasco. Dia 1/10, tá? Um domingo às 16 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro. Né? Vasco e São Paulo. Preste atenção nesse jogo aqui, mando do Vasco, tá? Dia 7/10, um sábado às 18h30, viajo para Brasília, no estádio Mané Garrincha, beleza? Vasco e Fortaleza, quarta-feira, às 19 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco, domingo, 16 horas, horário de Brasília, Maracanã, Rio de Janeiro. Vasco Internacional, horário de Brasília às 19 horas, São Januário, Rio de Janeiro, tá beleza? Então fica atento aí nos jogos, houve essas mudanças, a CBF confirmou esses jogos e tá tudo certo. Então, hoje, gente, temos muitos assuntos importantes, hoje 10 horas tem live aqui, fica atento aí, fica ligado, já vai compartilhando com todo mundo aí, vamos debater, vamos acompanhar essa situação envolvendo Justiça, São Januário, mais um dia, precisamos dessa resposta, que essa resposta venha uma resposta realmente positiva pra gente, tá certo? Daqui a pouco eu volto, se liga aí, se inscreve aí, sobe o like aí, vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês
e saudações vascaínas.